um encontro inédito entre pastores evangélicos de Niterói, São Gonçalo e região e lideranças da comunidade judaica fluminense, foi tornado público um inédito pedido de perdão pela perseguição sofrida pelos judeus e feito um compromisso de que, através de uma nova abordagem educacional, isso nunca mais irá se repetir. O local escolhido para o encontro foi o Solar do Jambeiro, em Niterói, uma casa do século XIX, construída por um rico comerciante português e que depois foi residência do embaixador da Dinamarca. A mistura da arquitetura portuguesa e dinamarquesa é única neste centro cultural, uma raridade fluminense que merece ser conhecida. Nós estivemos lá na Fierge, há alguns meses atrás, e levando essa proposta. E o Sérgio foi muito franco conosco, muito aberto, e disse, olha, existem movimentos do meio cristão que nós não dialogamos porque há uma intenção proselitista. E explicou lá os grupos, etc. E nós dissemos para ele, Sérgio, nós não estamos aqui trazendo uma agenda oculta. De fato, nós queremos uma aproximação, mas respeitando as diferenças. Pode passar, Marcos. Então, nós queremos um diálogo franco e aberto, e a gente também não veio aqui para passar um verniz. Tipo, vamos esquecer o que passou, passa um verniz assim. Ou para rasgar seda. Vamos fingir que a gente fala muita coisa e não dá em nada. Nós refletimos muito nesses meses e discutimos muito entre nós, comunidade cristã, tivemos várias reuniões de pastores para a gente chegar nesse momento aqui. Tivemos vários momentos de contato com o Sérgio também. Pode passar. Então, a gente sabe que existe uma longa história de diferenças graves, diferenças profundas, onde há uma grande dívida ética, uma grande dívida moral da nossa parte. A gente reconhece isso, né? Então, o objetivo é fazer esse ato formal de pedido de perdão e avançar, né? Pode passar. E a gente está, então, querendo rever posições, encontrar identificações mútuas baseadas no princípio do respeito às diferenças. E uma primeira coisa que nós deixamos claro para o Sérgio é que nós não queremos fazer proselitismo. E isso está claro para nós também. Muitos de nossas comunidades cristãs, evangélicas, tem assim uma profunda ligação com a cultura judaica, admira, alguns praticam as festas, e é uma coisa muito, muito bonita, a identidade, assim, como toda a cultura judaica. Mas, ao mesmo tempo que nós não estamos querendo fazer um proselitismo, nós também não estamos propondo converter-nos ao judaísmo. Estamos propondo esse diálogo nas diferenças, respeitosamente. Citando o final do Êxodo no Velho Testamento, o pastor se referiu à travessia do Rio Jordão pelas 12 tribos. Cada uma colocou uma pedra, formando um monte, simbolizando a passagem de Israel por ali. Em seguida, citou quais seriam as 12 pedras da atualidade. 6 pedras são negativas, das quais nós estamos nos arrependendo e pedimos perdão, primeira vez. Hoje nós vamos pedir 3 vezes perdão. Essas 6 pedras negativas, e tem 6 pedras propositivas. Pode passar. A primeira nós assumimos que houveram fatos históricos que não tem como tampar em que nós pecamos gravemente contra Israel. Nós admitimos isso. E que esses fatos se sucederam geração após geração.
Então, meio que tornou-se uma herança cultural. Eu, como terapeuta, estudo as coisas do inconsciente coletivo, a família, o histórico familiar, essas coisas que trazem lá no fundo. Então, nós queremos nos arrepender, não só daqueles fatos, mas daquela herança e de crenças erradas, loucas, que os nossos antepassados sustentaram em nome do cristianismo. Pode passar. Muita arrogância, muita pretensão, muito preconceito e muita maldade. Nós queremos nos arrepender de todas essas coisas que os cristãos praticaram séculos, períodos piores, períodos menos ruins, mas que nós cristãos deste tempo, do século XXI, admitimos e reconhecemos que houve iniquidade, que houve pecado, que ofendemos a Deus, que ofendemos o povo judeu. Pode passar. As pedras propositivas são de respeito, na diversidade, na diferença, de fraternidade, de exercício de abençoar, de bem-dizer, de falar bem, de solidariedade, de desejar a paz de Jerusalém como símbolo de olhar para um futuro de paz, de crer num futuro de paz. E eu creio que Jerusalém é o símbolo da paz mundial. Porque se Jerusalém estiver em paz, o mundo vai estar em paz. Então, a gente deseja a bênção, o bem de Jerusalém. E isso nos traz esperança. Pode passar. Agora, pegando essa ideia das 12 pedras, eu vou falar de 6 pedras, tipo pensamentos, crenças, das quais nós estamos confessando hoje o nosso arrependimento e fazendo esse pedido de perdão. Uma crença que se instalou no meio cristão no século III é de que os cristãos substituíram os judeus como povo de Deus. Até hoje, nas igrejas, isso é ensinado. E nós não cremos assim. Pode passar. E a outra crença, para aí só um pouquinho, volta. Fica só no 3 aqui. A outra crença é de que a aliança que Deus fez com Israel foi quebrada. Também, para nós, isso não é verdade. Pode passar. Os judeus são povo de Deus. Pode passar. Para nós, hoje, o nosso entendimento é este. E que Deus estabeleceu com Abraão, aquilo que Deus estabeleceu com Abraão, Isaac e Jacó, está valendo. E a partir dessa mudança, porque isso é uma mudança, para nós é um negócio assim, enorme. As nossas discussões sobre isso foram muito fortes, intensas, profundas. Mas estamos nos arrependendo daquelas crenças erradas. Pode passar. E aí, as consequências da crença de que a aliança foi quebrada, de que o Israel não é mais povo de Deus, a igreja se arvorava dizendo: todas as promessas da Bíblia foram legadas somente para os cristãos. Pura arrogância. Pode passar. E a igreja vai dominar o mundo. Se instalou uma fantasia, digamos, religiosa, de imperialismo religioso, de que temos que ser os comandantes do mundo, digamos assim. Para nós, as promessas de Deus, como o pacto está valendo, Israel é povo de Deus, as promessas de Deus para Israel são vigentes hoje. E no reinado do Messias, a capital do mundo vai ser Jerusalém. O pastor Fábio luta para acabar com o conceito de que Judas e judeus são a mesma coisa. Um clichê que se estabeleceu na linguagem de que Judas e judeu é a mesma coisa. Os judeus são Judas. Esse tipo de simplificação carregada de preconceito, de arrogância, de ódio, nós abominamos esta ideia, esta frase.
Nós entendemos que o povo de Israel é um povo digno. Entendemos que o povo de Israel é um povo de Deus. Entendemos que o povo de Israel tem os valores profundos da sua fé, da sua crença. A acusação de deicídio é repudiada pelos pastores presentes ao encontro. A questão do deicídio, um conceito entre os cristãos de que os judeus mataram Jesus, Jesus é Deus, então os judeus são responsáveis pelo deicídio. Nós repudiamos totalmente esse tipo de ideia, nós não cremos dessa maneira. Depois o pastor Silas vai estar falando sobre uma proposta de aliança, ele vai dar uma noção de como a gente crê. Então nós queremos pedir perdão por essas palavras, por essas crenças, por todas as atitudes abomináveis que foram desenvolvidas ao longo da história em cima dessas crenças. Os pastores, além de um pedido de perdão pelas práticas de seus antepassados cristãos, assumem um compromisso de educar as próximas gerações sem os estereótipos preconceituosos que tanto fizeram mal à humanidade. O meu terceiro pedido de perdão. Nós cristãos pedimos perdão formalmente pelos erros históricos e por toda a iniquidade praticada em nome do cristianismo, incluindo o derramamento de sangue de milhares de judeus ao longo da história. Reconhecemos que o Holocausto, culminância da abominação, da maldade, da perfídia, tinha uma semente de antissemitismo incutida pela igreja e pelo cristianismo. A gente reconhece isso, se arrepende disso, pede perdão a vocês disso. O Encontro das Luzes não é para ser encarado como um evento vago. Ele foi um evento com propostas concretas de ação. Veja agora na apresentação do pastor Silas Esteves. Nós nos comprometemos ao não proselitismo. Isso aqui é uma proposta, um sumário de tudo que está sendo colocado nesses meses todos, mas é uma proposta de olhar nos olhos e dizer, é com isso aqui que nós estamos nos comprometendo a fazer. Prometemos eliminar qualquer ensinamento sectário, racista, discriminatório em relação aos judeus nas nossas igrejas. E a palavra promessa, de novo, voltando lá para o slide inicial, nós não estamos brincando de juramento, de promessa, são coisas muito profundas e realidades muito profundas para cada um de nós. Nessa aliança, nós nos comprometemos por nós mesmos, pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos carnais e espirituais, a não mais, em tempo algum, levantarmos armas de qualquer tipo, usarmos as nossas palavras, a nossa influência, o púlpito das nossas igrejas, os nossos lares e as nossas comunidades contra o povo judeu. Não ensinaremos nas nossas igrejas que os judeus mataram a Jesus, e Fábio se referiu com muita sabedoria a esse ponto, dizendo inclusive que é um ponto muito nevrálgico nessa relação toda. Prometemos um relacionamento sem agendas escondidas, termo já usado aqui hoje, mas também usado entre nós continuamente. O que nós precisamos é que os nossos irmãos da comunidade judaica olhem para o nosso coração. E isso o tempo vai dizendo. As crises que nós vamos enfrentar, os problemas que nós vamos, com os quais nos depararemos, a forma como nós vamos lidar com as diferenças é que vão trazer à tona a sinceridade de coração. E nós repudiamos esse ensinamento e ensinamos diferente disso. E uma pequena piada divisória, sectarista, que rebaixa, vai condicionar as mentes, ou condiciona a mente humana, à divisão, ao senso de superioridade. O pastor Silas destacou a importância da aceitação e convivência dentro das diferenças. Nós vamos tratar, sim, abertamente das nossas divergências, seremos fiéis em aprender a conviver com diferenças, que, de novo, no diferente ou na diversidade, nós vamos achar a unidade. Nós vamos descobrir a importância do diferente, ao invés de simplesmente, ao pensarmos diferentes, acharmos que é justificativa suficiente para nos separarmos, ou para nos dividirmos, ou sairmos da mesa de diálogo. Propomos um fórum permanente de discussão de pontos comuns e de pontos divergentes.
de novo se referindo ao que Sérgio estava falando sobre uma agenda de assuntos a serem tratados que afetam as comunidades e que nós temos condições de dialogar junto acerca dessas coisas. Representantes da comunidade judaica e pastores falaram sobre essa corajosa iniciativa. Estou muito satisfeito e nossa comunidade de Niterói se orgulha em que a comunidade cristã daqui está resolvendo se juntar a nós como irmãos. Isso para nós é uma grande coisa. Quem dera se isso acontecesse no tempo do meu pai, que o antissemitismo era enorme, ele teve que fugir da Polônia para vir para o Brasil. E graças a Deus encontrou essa terra aqui, encantada, amiga de todos, o povo maravilhoso. E eu nasci aqui. O que nós estamos realizando aqui parece uma coisa pequena, mas o nosso Senhor, Ele começa grandes coisas com poucas pessoas e com um sonho muito grande. O que vai acontecer depois, nós não temos a menor ideia. Nem nós, pastores, e eu creio nem nossos irmãos judeus. Mas eu tenho certeza que é algo que nunca aconteceu antes da Terra. É aquilo que o Senhor está fazendo na nossa geração. Poderia ter feito em outra, mas bendito seja o nome do Senhor, resolveu fazer conosco. Nós temos que nos unir por um único aspecto, pela democracia, pelo respeito às diferenças, pelo respeito à tolerância humana. Se nós pudermos fazer isso, independente das nossas religiões, nós estaremos marcando um gol de bicicleta, como o Pelé fazia, em homenagem à sociedade brasileira, da qual nós somos parceiros. Vamos nos unir, sim, pela sociedade brasileira e pela luta em favor da igualdade entre os seres humanos no nosso país. Muito obrigado. São 3 momentos históricos que eu vivencio na faculdade, no âmbito da Assembleia Legislativa e na igreja. E existe antissemitismo, sim, no Poder Legislativo, muito dentro da escola, da faculdade, as brincadeiras. Às vezes um programa como o Jô Soares, há uns 6 anos atrás, fez uma piada que aquilo me marcou, comparando algumas comparações ruins. E quando eu me sinto escolhido por Deus para estar aqui participando desse processo e mudando algumas coisas que, na minha cabeça, eu achava que não era tão profunda, mas, na verdade, é mais profundo daquilo que eu imaginava, e eu me comprometendo aqui a ser um instrumento para desfazer essas coisas, aí então eu queria dizer que eu estou muito feliz e tenho em mim um irmão, um amigo, e vou ser instrumento aonde eu estou hoje plantado para modificar e caminharmos. Eu sonhei uma vez que estava no futuro. Nesse futuro as galáxias estavam em guerra. E 2 guerreiros do planeta Alfa da galáxia Ômega saíram a fazer um passeio, aproveitando um fim de semana de férias, no disco voador. E se perderam no espaço e avistaram a longe um ponto que não constava de nenhum mapa. Se aproximaram, viram que é um planeta, e um disse ao outro: vamos descer e com nossas armas de alta tecnologia conquistar o planeta e voltar como heróis. Eles desceram, abriram a porta do disco voador, procuraram escutar o ruído de batalhas, mas só havia o silêncio. Olharam em volta e havia um campo verde, e nele lobos e cordeiros pastavam juntos, e uma criança deles tomava conta. Eles viram uma estrada que levava a uma casa muito grande, se dirigiram até lá, abriram a porta e não entenderam o que se passava. Porque ali estavam sentados brancos, pretos, amarelos, vermelhos, todos em silêncio, com uma expressão muito feliz em suas fisionomias. E um disse ao outro: vamos soltar o nosso brado de guerra, ver quem vem lutar conosco, para que vejam como nós somos heróis, como nós somos vencedores. Soltaram o brado de guerra, algumas pessoas se aproximaram e disseram: quem são vocês? Disseram: nós somos guerreiros do planeta Alfa, da galáxia Ômega. E o que é que vocês estão fazendo aqui? Eles disseram: nós estamos rezando. Como vocês podem rezar sem saber a quem amar e a quem odiar? Porque nós aprendemos que a melhor forma de rezar é nos sentarmos lado a lado, brancos, pretos, amarelos, vermelhos, cada um dando graça em seu coração, a sua forma de chegar até Deus. Disseram: que planeta estranho, onde estão seus exércitos, onde estão suas armas, onde estão seus guerreiros? Ele disse: aqui uma nação não se levanta contra a outra, nós transformamos as nossas espadas em arado. E que nome tem esse planeta? Há muito tempo atrás nós tínhamos o nome, mas agora mudou. Há muitos anos atrás esse planeta se chamava Terra, hoje ele se chama Shalom, e é aqui que se começou a mudar o nome da Terra para Shalom. O que eu quero dizer é que
o Deus, o Eterno, ele é invisível. E nunca, nenhum de nós, ninguém jamais o ouviu. Mas ele gosta e ele é um buscador de oportunidades de se revelar. E nessa busca de se revelar, ele nos escolheu, nós, seres humanos, como instrumentos, como recipientes da sua própria existência. Então, ele se revela em valores, em princípios, em atributos, e a nós coube o dom de sermos a manifestação de tudo isso, de uma convivência pacífica, como família, como seres humanos. Então, que a partir de hoje, no que está sendo proposto aqui, nós possamos sentar à mesa e nos descobrirmos, descobrir as nossas identidades, as nossas diferenças, mas buscando por detrás de tudo a expressão desse Deus invisível e eterno. A Inquisição da Igreja, como o Holocausto, são tristes acontecimentos da história que não podem, não devem ser esquecidos para que jamais se repitam tais barbáries no futuro. Portanto, a maior redenção consiste na quebra do preconceito, na repulsa ao antissemitismo, no reconhecimento dos erros do passado e suas lembranças como advertência para um futuro de tolerância às diferenças e o respeito à paz. Nós costumamos dizer que para fazer a guerra, declarar a iniquidade, basta um querer. Para fazer a paz, é preciso que os dois queiram. Esse entendimento, nós queremos esse entendimento. E nessa discussão que estava se falando sobre diferenças, que essas diferenças não sejam tratadas com a eliminação do outro diferente, mas com esse entendimento que nós estamos tentando fazer e que eu espero que os senhores sigam espalhar e levar adiante para que consigamos o shalom que todos querem. Muito obrigado. Eu quero dizer que esta reunião estava agendada há muito tempo pelo nosso Deus. E mais do que isso, o resultado desta reunião vai ser registrado na eternidade e nós não saberemos todo o resultado. Talvez os nossos filhos, talvez os nossos netos, e mesmo eles não saberão tudo o que vai acontecer. E eu creio que nós ainda contaremos para muitos o que está acontecendo aqui e o que vai acontecer daqui adiante. Que Deus nos abençoe. É uma emoção imensa estar aqui hoje e vendo o resultado espontâneo de 30 anos de caminhada. Eu sei quão dolorosa deve ter sido a caminhada de vocês, uma caminhada solitária, e quanta gente deve estar sendo contra aquilo que vocês estão decidindo. Mas fundamental é saber que vocês estão no caminho certo. Quem está enfrentando essa caminhada vai fazer um trabalho de formiguinha, mas sabe que lá no fundo está o Shalom, está o Tikkun Olam, a vontade de construir um mundo sem ódio, sem preconceitos, um mundo em que nós todos, de mãos dadas, estaremos legando às nossas descendências paz, amor, harmonia e, acima de tudo, Shalom. Diferente de outras iniciativas deste tipo, este grupo de religiosos que formou um encontro permanente de pastores, denominado Revelando as Águas, fala abertamente contra o antissemitismo, não para a nossa comunidade, mas para seus próprios fiéis. De uma maneira geral, nós não dividimos muito esse tipo de momento, e eu disse isso com toda franqueza, com toda honestidade, aos vários pastores que nos procuraram no primeiro encontro na Fierj. Eu até pensei que não voltariam a conversar comigo, porque eu fui extremamente claro, extremamente duro, e falei, isso me parece mais uma história de grupos evangélicos que, vestidos sob a capa de um cordeiro, lá estão nos enganando com essa amizade, para mais à frente fazer o trabalho proselitista de visitar nossas instituições, nossas sinagogas, com o intuito único e exclusivo de buscar conversões.
E eu disse isso da maneira mais honesta, mais clara para vocês. Esse assunto não nos interessa. E não queremos esse tipo de convívio. Mas o que é diferente? É que os pastores nos disseram que não estavam conversando esse assunto por nós, mas sim por eles. E que este era um movimento que eles estavam fazendo, assim me foi dito, e assim é a verdade, junto aos cristãos. Esta é a grande diferença. Nós observamos que o caminho que foi traçado por este grupo e aqui ampliado por vários outros que com certeza vamos aproximar cada vez mais, foi de falar aos cristãos, não aos judeus. Porque nós sabemos essa dor, ninguém precisa nos contar. Não precisa nem estar nos livros. Essas histórias não precisavam estar registradas. Hoje, quando a gente encontra em todos os momentos tentativas de negar o Holocausto, por países, por intelectuais, são os idólatras de Hitler. Nós não precisamos nem que estejam as fotografias, nós sabemos, nós perdemos nossos familiares, ainda está vivo dentro das nossas casas. Mas o que ocorreu de diferente é que estes pastores, pela primeira vez, foram falar isso não para os judeus, foram falar isso para os cristãos. A partir do momento que vocês falam isso em nome dos seus antepassados, distantes ou próximos, eu tenho que falar sobre os nossos antepassados, porque a eles seria dado nesse instante o direito de responder sim. Não sei se tenho essa procuração, mas tenho a mesma ousadia de vocês. E em nome de todos os judeus que morreram nas cruzadas, nas fogueiras da Inquisição, foram empurrados para os fornos crematórios por mãos de cristãos. E ainda hoje, mesmo aqui no nosso país, com todo esse movimento fantástico que vocês estão fazendo aqui, ainda repetem essas acusações infames de que os judeus mataram Cristo, ou se servem de sangue de crianças cristãs para rituais secretos. Isto é dito aqui no nosso país, no século que a gente vive, em nome de todos esses que foram queimados nas cinzas do Holocausto. Eu tenho a mesma ousadia que vocês têm de falar em nome daqueles que perpetraram esses crimes. Mas para mim, o mais importante foi o compromisso. Este sim. O compromisso da educação das novas gerações. Que os filhos de vocês, nas suas igrejas, aprendam que tudo aquilo que foi construído com o fito exclusivo de destruir, de matar, não tem o menor sentido. E que a eles seja dada a sorte de poder ampliar. E que saia do âmbito dessas 50 igrejas, que hoje devem ser mais, com certeza, mas que no primeiro encontro, o grupo Revelando as Águas, me foi dito, cerca de 50 igrejas das mais variadas denominações. E que esses filhos e esses netos saibam ampliar tudo isso para fora do mundo cristão, como nós fazemos todos os momentos. Há muitos anos que a comunidade judaica mantém contatos bastante diretos com as comunidades de todas as religiões. Não começou hoje, mas nós temos que reconhecer nesse instante que de forma objetiva, de forma profunda, isso está sendo dito não para nós. E a isso nós damos muita importância. E por isso estamos aqui. Vocês podem ter certeza que
que nós temos contato com a Igreja Católica, temos contato com os muçulmanos, temos contato com todas as religiões que têm a intenção de estabelecer agendas claras. O Encontro das Luzes foi uma iniciativa corajosa e difícil, a partir de uma agenda bastante clara. Com nossa federação, a agenda não se encerra com pedido de perdão, ela se inicia agora, mas sem os compromissos de educação, perde totalmente o sentido. E nós encontraremos muitas outras pedras. Certamente teremos em situações concretas visões opostas. Mas não há problema nenhum nisso. Por quê? Porque vocês praticaram uma coisa que a gente vive dizendo nas nossas relações. Em qualquer relação, existem duas formas da gente se relacionar. Uma delas é colocar naquilo que fica entre os dois aquilo que nos separa. E a outra forma é colocar entre os dois aquilo que nos aproxima. Se nós colocarmos aquilo que nos afasta, até os pontos que concordamos virará uma guerra mundial. Se ao invés disso, colocarmos ali aquilo que nos aproxima, mesmo as diferenças serão tratadas com aquelas 6 pedras que o pastor Fábio muito bem colocou, com respeito à diferença, enfim, eu não vou repetir.